sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. E como vocês podem ver, estamos voltando com o Jet Test. Vamos falar hoje do Sea-Doo GTX 130 e é o GTX 170 ano 2020. Então roda a vinheta aí. Esse é o modelo ano 2020 e é completo. Como vocês podem ver, o design super inovador. A Sea-Doo veio com esse casco a partir de 2018, que é o casco ST3. E para informação de vocês, é o mesmo do Wake Pro, do RX-TX e do GTX 300. No caso, o GTX 170, esse casco já vem com um V super profundo, que traz muito mais navegação e conforto. Ele corta a água com mais facilidade. Essa cor é única do GTX 170 e tem o opcional de você trazer ele com ou sem a parte do som Bluetooth. Aqui você conecta. Esse é um som de 100 watts RMS. A gente já fez vários testes de capotagem, ele aguenta muito bem, ele é totalmente blindado, não é a prova, não só a prova d'água como blindado. Esse modelo ele vem agora com o painel 100% digital, tá? Uma cor única. Do lado esquerdo aparece a autonomia agora nesses 2020. E a gente tem o guidão totalmente completo, que é o mesmo do RX-TX super esportivo. O IBR numa geração mais nova, que freia muito mais. O acelerador eletrônico, os modos de condução. Aqui são os computadores de bordo. Velocidade para não fazer marola no canal. E em alta velocidade você tem aqui o limitador de velocidade, que é diferente do Yamaha. Ele funciona de forma diferente, onde você escolhe uma velocidade no painel, você pode acelerar o quanto que você quiser, ele não vai passar daquela velocidade. Um jet muito econômico. Agora, vocês já conhecem o porta bagagens desse jet, ele é único, ele só tem nesse espaço, mas ele é super grande, como vocês podem ver. A gasolina abastece por aqui. A gente tem um compartimento também blindado para o celular. Você coloca o seu celular aqui e ele protege. Você tem opcional de colocar o carregador pelo USB. Fechou aqui, ele está 100% blindado. E um espacinho para porta-luvas. Ele é muito grande. Esse jet agora vem com um tanque não de 60, mas sim de 70 litros, 10 litros a mais. Além do acessório Link, que eu já vou falar para vocês. O que mais? Os retrovisores. Vocês veem que é um design totalmente mudado desde quando chegou esse casco. Os assentos dele são Touring. Esse jet é um jet de propósito de luxo, com conforto. Então, além de ter um assento cruiser para os 3 tripulantes, para o comandante e os 2 passageiros, melhor dizendo, você tem essa opção de colocar o banco na lateral e abrir mais ainda uma plataforma que já é super grande. Dizem que dá para tomar sol, eu não fiz o teste, mas com certeza com essa parte onde você põe um encosto da cabeça, você deita e fica com seus pezinhos na água, com certeza deve ser bom para isso. Como vocês podem ver, já é um jet que dá para passar o dia inteiro, né, galera? Além de 3 lugares, tem uma baita plataforma. Isso aqui é um acessório que eles colocam ainda um símbolo de proibido de combustível. Então vocês sabem que isso aqui não é para abastecer aqui. O abastecimento é ali, como vocês ouviram. Isso daqui é um tipo de uma pega para você subir. Ele possui escada e, como vocês podem ver, o sistema Link que a Sea-Doo oferece desde quando esse casco entrou em linha. Aqui você pode colocar o seu tanque de combustível que vende na própria Sea-Doo, ou um porta-bagagens, ou um cooler, que a galera gosta bastante. Sistema muito fácil. Depois de preso não sai de jeito nenhum em qualquer navegação, qualquer mar. A escada, tá, para embarque. Esse Twin Tab, que é para ter mais conforto. Teoricamente ele é utilizado para embicar menos e pular menos, tá? Ele é um jet completo. O sistema de IBR dele, a geração nova, tá freando muito, nós vamos ver na água. E o motor dele agora não mais 1500, 1630 cilindradas, 3 cilindros também. É o mesmo motor do 300 que todo mundo conhece, porém sem o supercharger, e ele gera 170 cavalos. Eu vou mostrar aqui para vocês, o pessoal adora bastante. Essa parte do motor, ela está inteira otimizada,
tá? Esse jet ele tá com essas cores porque tem um produto específico para durar mais e cuidar da corrosão. E a gente tem os acessos muito fáceis, apesar dele ser tampado. Como vocês podem ver, a gente tem uma parte fechada até aqui, isso para ruído, muito provável para diminuir o ruído. E a gente tem os acessos fáceis, que é a caixa de fusível, a bateria e o líquido de arrefecimento aqui, que são as três coisas que você tem que... Ah, a vareta de óleo também, que tá aqui, que são 4 coisas que você faz o acesso para fazer o seu pré-checklist para ir para a água. Eu já deixei a chave aqui, vou ligar para vocês ouvirem um ronco. Não acelerem muito fora da água, no máximo 1 minuto. E agora nós vamos fazer o mais interessante. Vamos para a água fazer o teste desse jet para vocês. Bora para a água. Ele tem um botão que é esse daqui, que funciona diferentemente em alta velocidade. Para limitar a velocidade, e em baixa velocidade ele serve como um modo lento. Quando você aciona, no painel ele está no nível 5. Se eu apertar essa seta para cima ou para baixo, ele aumenta a velocidade, ó. No caso, no máximo no 9, no modo de não fazer marolas. Uma velocidade um pouco mais rápida do que a lenta, ele está 9 km por hora. Se eu colocar ele bem lento, tá? Ó, a velocidade que ele está andando de marcha lenta. Isso é muito legal para quando você estiver fazendo aproximação e manobrar. Você pode colocar no modo lento. É bem lento, quase que um neutro. Se eu colocar no 3, ó, vou botar no 5 logo para vocês verem, ó. Quase que a marcha lenta. Muito bacana. Bom, como vocês viram, estamos na água. Então assista esse vídeo até o final, porque a gente vai colocar ele em testes rigorosos de curva, baixa velocidade, alta velocidade, o cavalo de pau que a galera gosta. Bom, galera, ele tem 3 modos de condução que eu vou passar para vocês já no próximo tema, mas agora é para vocês verem a manobrabilidade que esse casco ST3 desenvolve, alguns cavalos de pau. Eu vou deixar o botão Sport ligado para vocês verem com mais rigorosidade esse teste. Para que você faça mais longas distâncias, por isso ele é uma plataforma maior, só que é nítida a diferença dele para o GTX 155, que tem poucos cavalos a mais. Para quem entende mais, o ouvido já percebe que o giro sobe mais e ele tem mais torque. Isso por causa do motor de cilindrada maior, de 1503 foi para 1630. Então é o mesmo motor que vocês viram, o RX-TX, porém sem o supercharge. Esse é apenas um teste para vocês verem a manobrabilidade. E ele é muito bom e é muito na mão. E eu posso dizer que sinto um pouco de diferença em estabilidade, tá? Apesar que eu não andei em longa distância no mar, mas
parece que tem alguma coisa mudada em centro de gravidade em relação ao 155. Talvez um motor um pouco mais pesado. E é um motor que tem um torque muito rápido, sobe de giro rápido, melhorou muito em relação a 155, apesar de ser pouca potência. Agora nós vamos para os testes dinâmicos, mas antes eu vou apresentar para vocês os modos de condução. Eu vou chegar aí próximo. Ele tem 3 modos de condução. O jet está no neutro. Esse botão Mode, ele serve para mudar os modos de condução, tá? Não é tão fácil a gente ficar parado para explicar, mas se eu apertar, se eu ligar o jet, ele vai estar no modo Touring, que é o modo padrão dele, tá? Aqui em cima você tem a identificação. Se eu apertar o primeiro Mode, ele vai aparecer Sport. Eu aperto e seguro e confirmo. Se eu apertar de novo o Mode, ele vai para o Eco Mode. E se eu apertar novamente, ele vai para o Off. Dessa forma, são as 3 formas de condução que você tem do jet. O Sport, ele fica muito mais esportivo e solta tudo que pode. O Eco, ele limita a velocidade, tá? Não é uma economia de combustível. Você consegue imitar o Eco Mode aqui, ele gastaria o mesmo. E o Touring é o modo padrão, que ele não dá tanta arrancada, porém se você acelerar tudo, ele atinge a velocidade final. Agora eu vou passar fazendo os 3 modos de condução para você. Primeiro o Eco Mode, vou deixar ligado aqui. Vou acelerar tudo para vocês verem a arrancada. Depois o Touring e depois o modo Sport. O primeiro deles são o Eco Mode. 3, 2, 1. Agora eu deixei no modo padrão, que não aparece nada no painel, que é o modo Touring. Então vamos lá. Vou engatar a frente. 3, 2, 1. Agora com o Sport ativado, vocês vão ver tudo que ele libera, esses 170 cavalos, e o acelerador é totalmente responsivo. Colocou a mão, ou seja, acelerou, ele vai na hora. Então, vou engatar a frente. 3, 2, 1. Jet para luxo, como o GTX diz, ele é para luxo. Se você quiser esportividade, você teria que pular para o RX TX, mas é um jet que também tem a sua esportividade. Não tem aquele igual do RX TX, mas tem essa arrancada, onde no modo Sport ele libera toda a sua potência. Você percebe no dedo que o acelerador fica muito mais esperto na sua condução. Agora nós vamos fazer o teste de freio. Vou mostrar para vocês em top speed, ou seja, vou vir em alta velocidade e puxar o freio para vocês entenderem a capacidade de frenagem que esse jet pode desenvolver. 2020 está praticamente ancorando de tão forte que tá, e vou lá, volto para vocês verem. Demais. Eu comecei, estava em top speed, lógico que não acelerou a velocidade total, mas a potência sim estava em máxima. Acredito que eu estava numa
torno dos 52 milhas mais ou menos, chutando. Comecei a frear na frente do barco e um pouco para trás do barco ele terminou de frear, ou seja, é muito seguro, tá? Essa impressão que dá que o jet joga água para cima, que o pessoal usa isso como enfeite, na verdade, o freio ele é para ser acionado em qualquer velocidade, tá? O pessoal tem muita dúvida disso daí. Em velocidade final pode frear sim, pode acionar sim, então ele é feito para isso. Então esse impressionismo que dá que joga água para cima, talvez pode ser um efeito que eles fizeram de propósito ou não, para chamar atenção no momento de freio. É bonito de ver e é bonito de estar em cima também, porque ele freia bastante. O próximo tema que eu vou falar para vocês é a ré. Outra coisa que está muito forte dele, eu consigo chegar e parar bem rápido em baixa velocidade, em alta velocidade seria o freio, tá? O IBR. Então a ré dele é independente do modo de condução. Se tiver no Sport, no Eco ou no Touring, ele vai sempre funcionar da mesma forma, a ré. O neutro também, a ré e a frenagem também. Então se eu puxar, vocês podem ver a velocidade que ele tem de ré. Ele vira rápido. Ele vira bem rápido. O pessoal até faz essa brincadeira. Então se eu chegar para manobrar rápido, eu tenho a capacidade de parar. Só não acelerei mais para não molhar vocês aí, mas eu tenho essa capacidade de parar rápido. Eu tenho essa decisão de manobra mais rápida, né? Posso chegar aqui, ó, parei. Se eu virar para cá, vai molhar vocês aí, galera. Mas só para vocês entenderem. Então, aqui de novo, ó. Posso chegar, parar, ó. E ele vira super rápido. Do outro lado. Dá até pra brincar. Não brinquem com isso. Se vocês errarem, eu acostumei um pouco com esse jet antes de gravar, vocês podem bater. Mas ó, se ele fosse bater a frente aqui, ó, eu tenho resposta super rápida, tá? Isso é legal da ré do Sidhu. Os 2019 para frente, eles melhoraram bastante essa capacidade de manobra em baixa velocidade. Isso protege bastante para quando você está naquele momento, chegando no pier, puxa a ré para ele parar e ele não bate, tá? Você salva a lateral do seu jet. Viram a capacidade de frenagem desse jet? Boa! Essa aí foi o filmmaker que pediu, galera. Bom, galera, não sei se vocês ouviram aí, mas eu acabei de ligar o modo esporte. Agora é a hora que todo mundo mais espera. Então, eu vou utilizar a potência máxima, vou virar o máximo que ele pode. A gente está num lugar hoje que está mexido com vento, então vamos tentar fazer tudo que ele pode fazer. Eu vou começar com a arrancada no modo esporte para vocês verem novamente. Vou colocar o óculos e aí eu vou fazer curvas extremas, que é o que vocês gostam. Depois vou responder algumas perguntas que são frequentes para vocês, para matar a curiosidade de vocês. Então, vamos lá. Responder umas perguntas para vocês, mas previamente falando, é um casco que surpreende. A gente está na água mexida, vento mexido, o vento está mexendo, o mar, e acho que deu para sentir um pouco da emoção. Eu vim cada vez fechando mais para não tomar cuidado para não encostar aqui e não molhar vocês, mas muito bom, muito bom. Então vou responder as perguntas.
Aceleração está muito melhor em relação ao motor que gera 155 HPs, agora 170 e com maior cilindrada. Então isso é nítido que melhorou bastante. Ele está arrancando bem mais, você sente que ele tem mais torque e está muito legal isso daí. Velocidade final bem melhor também e superior à velocidade do 155. Como vocês podem ver na tela aí, a GoPro está mostrando a velocidade final, ela está maior e isso com certeza é óbvio, traz muito mais emoção. Curvas. Esse já é um casco que promove curvas por si só. O anterior a ele, que era o S3 e agora o ST3, que é essa mistura do S3 antigo com o T3 do antigo RX-PX, trouxe muito mais navegabilidade e também curvas. Então mesmo num ambiente que é aqui ventando, com ondas, que se você tiver em alta velocidade pode sair da água, você se sente confiante na curva. Ele é na mão para você fazer a sua curva e ter mais segurança. Navegabilidade. O GTX 170 tem algo diferente em relação ao GTX 155. Eu já dei treinamento nos dois, com os dois, tá? Um era a Mafê e o outro o Flávio lá de Ilhabela. E o que eu quero dizer para vocês, a navegabilidade dele está muito melhor do que a do 155. Não sei o que fizeram, mas me parece que ele está mais dentro da água. Pode ser algo de centro de gravidade ou um motor um pouco mais pesado. E isso traz muito mais navegabilidade em águas mexidas. Funções do painel. Olha, sinceramente, funções do painel, esse Jet desse ano, ele apresenta do lado esquerdo a autonomia, quanto falta para acabar o seu combustível, e do lado direito, quando você ativa o comando de limitador de velocidade, que modéstia à parte é muito fácil de você fazer isso, ele apresenta do lado direito. Mas eu acho que falta um pouco de apresentação, algum comando, de repente consumo instantâneo, algumas outras coisas que poderiam ser melhoradas, que virá agora no painel novo de 2021. Esse modelo está claramente, apesar de ser tudo igual, o casco visualmente a mesma cor, tudo nele é igual, o tamanho, o guidão, o som, tudo igual. Porém, navegando, ele é diferente do GTX 155. E essa que eu acredito que foi a evolução. Pode ser que o motor seja mais pesado, mas acho que o que interessa mesmo no teste é que você sente que ele fica mais dentro da água, tá? E isso causa mais conforto do que o GTX 155. Bom, muito mais confiança, tá? Não que o GTX 155 não tenha, ele é muito confiante. O GTX 155 da Sidu, ele é muito bom mesmo, mas aqui está um pouco melhorado, ou seja, te traz mais confiança, principalmente para navegação no mar, que é águas mexidas, né? A gente nunca tem água calma e isso dá mais confiança, muito mais confiança. Ó galera, vê a versatilidade dele. Tirei o banquinho, eu falei lá no vídeo no seco que dá para tomar sol. Então, aqui ó, tem 1,70 m. Aí, tô de boné, claro, mas tem um acolchoadinho bom. Deixa eu botar meu óculos principal. E aí ó, dá pra passar o dia. Fora que você tem muito mais espaço pra criançada. Então ó, é uma plataforma muito grande, tá? Então dá pra você ficar sentado, dá pra sentar 2 pessoas. Aqui os 3 passageiros que é permitido, dá pra ficar e usar muito mais ele. Porque quando você abre esse banco, ele não dá uma abertura direta no motor e o banco cabe. Uma coisa que é do Sidu é que ele tem os decks bem largos, então você consegue colocar muita coisa aqui, inclusive o banquinho que é leve. Ele é muito versátil, esse modelo possui escada, já vem original de fábrica. E eu vou voltar de novo aí. Itens de conforto,
Isso a Sidu ostenta bastante e vem já há um tempo, nesse caso desde 2018. Então a gente tem o som que ele é ligado Bluetooth, ele é conectado por Bluetooth, 100 watts RMS, aguenta virar, aguenta a água tranquilamente, pessoal, não precisa ter medo, tá? E já capotei várias vezes nos treinamentos com esse som, então, e não deu nada. Inclusive fizemos o teste com o som ligado, ele desligou de ponta cabeça, quando ele revirou, quando descapotou, depois de 2 segundos voltou a tocar o som. Então, como item de conforto é muito bom, a manopla dele é preparada para você ter mais conforto, segura essa parte da mão aqui, e os botões de comando, que são vários, porém que falta um pouco de comando no painel, por exemplo, consumo instantâneo, que não tem, e eu não vejo também bússola, né, que tinha nos anteriores. No GTI tinha, mas banco é muito confortável. Os bancos do Sidus, eles são mais estreitos, talvez por isso que o deck seja mais largo, esse espaço aqui é bem grande, eu posso ficar em pé, olha só, eu quase que sento, quase que entro aqui dentro, pra vocês terem ideia. Então isso é bem grande. E o banco menor, o que resulta um banco menor? Você fica com a perna mais fechada e isso traz uma sensação de conforto maior, de você estar numa moto de repente, pode ser esse propósito ou não. Os bancos cruiser para os 3 passageiros, tá? Isso causa mais conforto, você fica mais travado, não desliza tanto nele, e é um banco bem macio. Bom galera, esse foi mais um episódio do Jet Test para você que nos assiste, e espero que vocês tenham curtido. Comentem o que vocês quiserem. GTX 170 ano 2020 para vocês, e se ficou alguma dúvida, alguma coisa, comenta que a gente responde. Então valeu, até o próximo Jet Test, beijo no coração galera.